Pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta a respeito dos tesouros desse pilar de mordomia cristã. O senhor já falou sobre dízimos, agora eu gostaria de perguntar ao senhor sobre oferta. Se eu já devolvo meu dízimo na igreja, por que eu tenho que devolver a oferta? A igreja precisa da oferta para poder se sustentar? Qual que deve ser a minha motivação ao devolvê-la? Bom, a oferta é uma dádiva de gratidão que eu trago a Deus. Evidentemente que muitas pessoas se baseiam na visão de hoje. Por quê? Há igrejas que cobram o dízimo, há igrejas que não cobram o dízimo, há igrejas que cobram um dízimo de 3%, 2%, ou seja, são distorções. O dízimo, originalmente e biblicamente, ele nunca foi para usar para construir igreja, para enriquecer pastores ou padres ou líderes religiosos. O dízimo não foi feito para comprar bancos de igreja, televisões, materiais. O dízimo foi feito para a manutenção dos missionários, pastores ou padres, pessoas que estão ligadas e devem dedicar a sua vida com exclusividade ao ensino do Evangelho, não para enriquecimento pessoal. Por isso que a tribo de Levi, ela foi separada das outras 11 tribos, para dedicação exclusiva ao ensino dos oráculos de Deus. Então eles não tinham posse na terra, eles eram mantidos pelas outras 11 tribos. As outras podiam enriquecer, ter as coisas, mas a tribo de Levi, elas eram mantidas com o dinheiro do dízimo, com os recursos do dízimo, para a manutenção, a pregação do Evangelho. E na prática do Novo Testamento em diante, também existe isso. Evidentemente, quando você lê a igreja inicial, que ela estava se reorganizando, estava saindo, sendo expulsa das sinagogas, ela tem um período imenso de organizar, até que quando as coisas estão mais organizadas, que começa aí novamente a prática da devolução do dízimo, embora isso nunca foi perdido. O próprio Jesus falou, os fariseus dão os dízimos do moinho, do coendro, assim por diante. Ele falou assim, não deixe de fazer isso, mas também seja misericordioso, bondoso, compassivo. Então uma coisa não anula a outra. Não é as minhas boas obras que vão anular a obediência de devolver o dízimo. Eu preciso devolver o dízimo e continuar fazendo as minhas boas obras. Então, quando se trata agora de ofertas, as ofertas, elas tinham vários propósitos. Por exemplo, a oferta, quando era trazida em Israel, deveria ser uma oferta de um animal limpo, que eles chamavam, que era um animal que era um mamífero, que remoía e tinha o casco fendido. Então, podia ser uma ovelha, um cabrito, um boi, uma vaca, enfim, um animal que é chamado animal limpo. Sim. A oferta deveria ser o animal mais perfeito e o melhor animal do meu rebanho. Um animal dele tinha que ser dado. Isso era uma forma de reconhecer, no Antigo Testamento, que a oferta representava o Messias, o servo sofredor, que um dia daria sua vida como oferta perfeita no nosso lugar. Então, a oferta pelo pecado, ela era representada por o melhor do rebanho, porque representaria o que melhor Deus faria, que daria o seu próprio filho. E você vê isso na própria história de Abraão e Isaac. Quando Isaac tem 20 anos, ele é levado ao Moriá, e lá para ser sacrificado. Era o melhor. Deus provou o amor de Abraão. E Deus salva Isaac porque ele viu que aquele seu servo foi capaz de amar mais a Deus do que o seu próprio filho. Como Deus faria isso? Ele amaria tanto a humanidade que daria o seu próprio filho. Agora, outros tipos de oferta. Havia as primícias, a primeira das colheitas, do rebanho era oferecido a Deus. Tinha oferta de gratidão. Todo ano tinha a festa das colheitas, o tabernáculo, que era no final do ano, onde as pessoas traziam sua gratidão a Deus. Ofertas quando a pessoa era curada, ela trazia uma oferta de gratidão. Tanto é que quando Jesus curava as pessoas, muitas delas, para onde elas iam? Para o templo, agradecer pelo aquilo que havia recebido de dádiva, né? No Novo Testamento, Paulo fala muitas ofertas, fala nós damos com alegria. Então, hoje, em que contexto as ofertas são dadas? As ofertas, por exemplo, elas têm vários propósitos. Um deles, lá em Êxodo, por exemplo, o povo trouxe uma oferta voluntária para construir o santuário. Como hoje nós fazemos uma oferta para construir uma igreja, construir um templo, construir um centro para ajudar pessoas.
A oferta também era trazida para ajudar os pobres. Veja que o Novo Testamento fala de muitas ofertas. Fala, por exemplo, que Barnabé vendeu um terreno, trouxe a sua oferta aos pés dos apóstolos, para quê? Para ajudar aqueles que pela perseguição, pela crise em Israel e Jerusalém, havia perdido tudo. Então, a oferta também servia para ajudar o necessitado. Então, a oferta hoje, no contexto das igrejas, ela serve para o quê? Reparo nos templos, construção de igreja, manutenção das despesas de uma igreja local. Uma parte dessas ofertas também é para ajudar os necessitados. Imagine se cada igreja dedicar uma parte da sua oferta para ajudar pessoas em necessidade da sua comunidade. Nós diminuiríamos em muito a pobreza, as dificuldades, investir nas pessoas para aprender uma profissão, para conseguir desenvolver o seu emprego. Então, há muitas coisas que uma oferta. A oferta é diferente do dízimo. A oferta é uma expressão de gratidão. Por isso que o dízimo, ele é 10% das minhas rendas. Agora, a oferta é de acordo com a bênção que Deus me dá. Então, a oferta não existe um percentual. Posso dar 1%, pode dar 30%. Há histórias incríveis, com o próprio fundador da Colgate, William Colgate. Ele chegou ao ponto de, segundo alguns historiadores, de dar a maior parte como oferta de gratidão a Deus e viver com menos. Essa era a expressão dele. Então, ofertar é algo que a pessoa deve trazer a Deus, e oferta, seja na sua igreja, e mesmo para ajudar parentes e pessoas, como resultado de gratidão a Deus. Entendi.